Olá, pessoal. É uma alegria estar aqui novamente com vocês, dentro desse módulo que nós trouxemos aí para vocês, Finanças do ponto de vista de Deus. Nós vamos enfatizar os princípios da palavra para fundamentar a tua fé e as tuas decisões nessa área que é tão importante para a nossa vida, ok? Eu agradeço pela tua conexão, você está aí conosco, pela tua paciência, né? Pelo compartilhamento que vocês podem fazer, os comentários que vocês também podem deixar aí, os likes que vocês podem dar também. Nós agradecemos aí pela presença de todos e também por aqueles que ainda vão acessar o vídeo depois, tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube. Tá ok? Eu estou aqui com o Minoro, que vai estar desenvolvendo o assunto, e eu gostaria que ele cumprimentasse vocês. Eu vou fazer alguns esclarecimentos e aí a gente começa propriamente o desenvolvimento do tema. Olá, pessoal, boa noite. Estamos aqui novamente e hoje numa aula especial sobre finanças na visão bíblica. Nós gostaríamos que qualquer pergunta vocês colocassem aí. Algumas perguntas nós não vamos responder ao vivo e iremos responder através de outros meios de comunicação, ok? Então, boa noite, espero que o nosso trabalho seja bem aceito por vocês e que vocês entendam a nossa mensagem que a gente quer passar para vocês. Bom, pessoal, do lado esquerdo do vídeo que vocês estão vendo, a Patrícia vai estar colocando praticamente o material aí para vocês, tá? Esse material também ele está no formato PDF e nós podemos enviá-lo para todos aqueles que quiserem, né? Seja pelo próprio WhatsApp, você pode abrir tranquilamente no seu aparelho, ou aqueles que, por um endereço eletrônico, qualquer outro meio, a gente pode estar enviando essa aula número 1. E nós já estamos preparando as outras aulas, dando continuidade ao tema. Finanças é uma coisa importantíssima, ela interfere em todas as áreas da nossa vida, da nossa família, enfim, é um assunto do momento, né? E dinheiro sempre é importante. Quando não tem, é importante. Quando tem, é importante. Quando tem muito, também é importante. De qualquer maneira, o assunto é tremendo. Mas nós vamos enfatizar os princípios bíblicos para formar uma mentalidade bíblica, um entendimento bíblico, porque nós reconhecemos que Deus é o Criador de todas as coisas e Ele sabe exatamente como as coisas devem funcionar para que a nossa vida seja abençoada. O título do nosso ensino, do nosso curso, é Finanças na visão bíblica. Princípios que vêm do céu. São princípios da palavra. E nós vamos enfatizar os passos necessários para que o enriquecimento seja com propósito. Ok? Então é nessa linha que nós vamos caminhar. Bom, Minoro, agora você pode desenvolver e a gente vai interagindo aqui com o pessoal. Se você tiver perguntas, pode deixar. Se nós não conseguirmos responder, nós vamos estar estudando o assunto e retornando para você, tá ok? Ok. Então, vocês que estão acompanhando aí, tem todo o material que vocês podem acompanhar. Muitas vezes o cristão, ele quer pedir coisas. E quando a gente pede objetos, muitas vezes a gente não recebe. Por quê? Porque os motivos não são de acordo com o motivo de Deus. Ou seja, quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Tá? Então,
o que a gente está dizendo aqui? Que a gente tem que ter um motivo. Não é para ficar pedindo coisas para poder se usufruir daquilo. Na verdade, para o reino, toda a riqueza tem que ser revertida para o reino. Deve sempre existir um propósito, ok? Então, não peça só coisas. A vida é muito mais do que coisas materiais. Busque primeiramente sabedoria para não ser indulgente com seus próprios desejos egoístas, tá? Então, muitas vezes a gente fica pedindo por, como se diz, só pensando na gente. E esse não é o foco. Ok. Tá? Por isso que nós colocamos um enriquecimento com propósito. Exatamente. Vai além da nossa individualidade, para influenciar o mundo, influenciar as pessoas que estão à nossa volta. Uhum. Então, em vez de pedir coisas, a gente deve pedir o quê? Conhecimento, competências e sabedoria para realizar coisas que vão manifestar o céu na terra, através da sua vida, deixando um legado de bênçãos em muitas pessoas, para muitas pessoas. Então, toda vez que a gente pede, se a gente não recebe, é porque realmente você não pediu certo, ok? Tem que estar sempre pensando que a gente tem que pedir para beneficiar os outros, não só pensando de uma maneira egoísta, como a maioria de nós pensamos, ok? Ok, esse é o primeiro ponto que nós queremos fixar aqui com vocês. O propósito de Deus é nos usar como canal. Somos abençoados, somos amados, abençoados, mas Deus quer nos usar nessa geração na qual nós estamos, neste mundo onde nós nos encontramos, para ser um canal de bênção na vida dos nossos familiares, nossos amigos, sócios, empregados, funcionários, enfim, há uma gama de pessoas que podem ser abençoadas, influenciadas através da nossa vida, né, daquilo que nós fazemos, ok? Esse material é uma compilação, gente. Ele segue uma linha um pouco mais moderna, contemporânea, de abordagem do tema. Não é tanto trabalhar em cima de orçamento, de planilha de Excel. Nós vamos fixar nesse módulo básico princípios. Depois nós podemos, de acordo com o interesse de vocês, desenvolver outros assuntos mais técnicos, mais específicos, tá bom? Muito bem. Fale para nós aí das diretrizes aí que Deus tem na palavra para a nossa vida financeira, como lidar com riquezas. Então, a Bíblia nos dá diretrizes básicas com respeito a ganhar, a gastar, a economizar, a investir, a doar e ficar livre de dívidas e planejar o futuro. Tá? Se a gente começar a analisar a Bíblia, você vai enxergar tudo isso na Bíblia. Tá? Então, o que nós fizemos é compilar para trazer um material bem acessível para que todos possam entender melhor. Ok. Interessante, né, Minoru? A Bíblia tem 2.350 versículos relacionados a esse tema. Quer dizer, o tema é importante. É super importante. Se não fosse, ele não citaria tanto. Exatamente. Né? E o interessante é que a igreja, ela tem identidade e propósito celestiais, mas ela está na terra e ela segue as normas da nossa normalidade. Da sociedade. Da sociedade na qual nós estamos inseridos. E aí o dinheiro é muito importante em tudo que nós fazemos, né? Precisamos de dinheiro para tudo. E aí nós temos que entender a maneira como Deus fala, a revelação que Ele nos traz, para que a gente tenha um alinhamento com a palavra de Deus e a gente possa prosperar seguindo os princípios da palavra, ok? E não só ser abençoado,
não só abençoar a nossa família, mas também abençoar o plano de Deus, o reino de Deus na terra, né? Porque Deus conta conosco. Nós somos os canais que Deus vai usar. Minoro, agora eu te pergunto, dinheiro é uma bênção ou é uma maldição? É uma boa pergunta, né? No caso, o dinheiro não é bênção nem maldição, depende de como você vai usar ele, entendeu? Então, muitas vezes, se você usa o dinheiro adorando o dinheiro, isso não leva a nada, está totalmente contra os princípios bíblicos. Tá? Então, o pessoal corre a vida inteira atrás do dinheiro e, na verdade, a gente vai mostrar para vocês que é o contrário. A gente tem que fazer o dinheiro trabalhar para nós e não a gente correr atrás do dinheiro. Ok. E se nós seguirmos esse caminho errado, desobedecendo os princípios da palavra, o próprio texto da Bíblia em Timóteo, lá na primeira epístola de Paulo em Timóteo, para Timóteo, no capítulo 6, versículo 10, ele diz que desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Ou seja, a maneira errada de trabalhar pode trazer consequências danosas, não só para a nossa vida, mas também para a vida da nossa família, não é? E não é esse o plano de Deus para nós. Mas você poderia citar aí para nós, então, Minoro, esses dois pontos aí da questão de seguir a trilha correta. Certo. No caso aí, se a nossa prioridade é acumular dinheiro, estamos diante de um grande perigo, tá? Porque o objetivo não é acumular o dinheiro, é saber usar o dinheiro para o benefício não só da gente, mas do reino e do próximo, de todos nós. Ok. O segundo? Dependendo de nossas motivações e atitudes, o dinheiro pode ser uma bênção ou um desastre para a nossa vida e propósito espiritual. Então, é aquilo que nós falamos, né? É o como você usa o dinheiro. O dinheiro em si não é bom, não é mal. Você que vai dar o destino para o dinheiro. Você pode usar para o bem ou para o mal. Se você abençoa as pessoas, abençoa, no caso, a igreja que você frequenta, então você está seguindo o que é dito na palavra. Ok. Então, o dinheiro, ele é uma bênção quando ele é usado corretamente, sim, alinhado com os princípios da palavra. Aí, a minha vida, a riqueza que eu gero através da minha vida, né, ele passa a ser um benefício para mim, para minha família, para o meu próximo, para a minha igreja local, para o reino de Deus na terra, enfim. Deus vai usar essa instrumentalidade do dinheiro para promover os seus propósitos na terra. Ok, então a questão, Minoro, é a gente ordenar corretamente essa questão do dinheiro, né? Certo. Porque não é só saber ganhar, não, mas é fazer o dinheiro trabalhar para você. Exatamente. Eu queria que você, assim, enfatizasse mais esse ponto. Então, no caso, nós temos que ter um objetivo. Nós precisamos aprender a ganhar o dinheiro. A gente precisa separar uma parte para você, outra parte para fazer as doações para a igreja, os dízimos e ofertas, saber aplicar uma parte também para o futuro, porque enquanto você é jovem, você tem força de trabalho, você trabalha, mas e lá na frente, como é que vai ficar? Então, nós temos que ter um propósito, um objetivo, uma meta na vida em relação ao quanto você vai aplicar para o seu futuro. Você aplica hoje para ter uma renda passiva lá na frente, ou seja, quando você não estiver mais trabalhando, você ainda tem condições de ter uma vida muito boa e ainda
reverter para o reino. Tá? Ok, preste atenção nessa expressão que ele usou, renda passiva, porque nós vamos voltar a esse tema, ok? Mais na frente vocês vão entender. É o dinheiro trabalhando para você e não você desesperado correndo atrás do dinheiro. E ele colocou a questão do futuro, Exato. a previsão para o futuro. Nós vamos voltar nesse assunto, ok? E dentro desse ordenamento da nossa vida financeira, Minoro, tem duas coisas importantes aí, né? Sim. Saber ganhar dinheiro e saber poupar. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso também. Então, no caso, sempre será uma tarefa difícil ganhar dinheiro, tá? Mas a fórmula para conservar e multiplicar o dinheiro ao longo dos anos começa com a sua sabedoria nos gastos. Existe um provérbio japonês, aliás, não é um provérbio, uma citação de um financista japonês que dizia o seguinte: nós não ficamos ricos com o que ganhamos, e sim com o que poupamos. Então, é o como... Aí, uma frase muito interessante. É o como que a gente vai... porque o ser humano só quer ganhar, 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 mas nem sempre a pessoa que ganha, ela vai ficar rica. Entendeu? Vocês prestaram atenção nessa frase? Porque, por exemplo, quantos ganharam na loteria e quantos multiplicaram aquilo que ele ganhou? Porque ganhar é uma coisa, poupar é outra coisa, investir é outra coisa. Então, na verdade, tem uma sequência de 6 passos que a gente vai citar lá na frente, para que a gente possa chegar lá na nossa aposentadoria com uma renda passiva e com uma vida tranquila, sem se matar de trabalhar. Ok, porque nós não vamos ficar jovens a vida eternamente, toda, né? E outra coisa, prosperidade significa multiplicação. Isso. E multiplicação tem a ver com investimento. Investimento não existe sem poupança, né? Você sem poupar, sem redução de gastos. Certo. Aí você não consegue atender a equação, né? Que Deus tem para a nossa vida, que é a equação da multiplicação. Vamos agora, Minoro, falar dos 4 propósitos de Deus para o dinheiro. Aí você poderia comentar os 4. Então, o primeiro diz que nós devemos ganhar, agora atender todas as necessidades pessoais e familiares. Lembra, nós temos que ganhar, mas aquele ganho tem que ser suficiente para todas as necessidades pessoais e familiares. Ou seja, o que você ganha, você tem que pagar todas as despesas e ainda ter uma sobra. Se no caso você não consegue pagar... Se essa equação não está fechando. Exatamente. Aí, o que tem que fazer? Você tem que aumentar essa renda. Ou reduzir a despesa. Então, a equação é simples. É simples, mas na hora de fazer que a coisa complica, né? Ok. Muito bem. O item 2, então. 2, realizar investimentos sábios, né? Então, no caso do investimento, ninguém nasceu sabendo. Então, investimento... No Brasil começou há pouco tempo, né? Não existe a cultura de investimento, essa cultura... Está crescendo. Está começando agora, né? Está crescendo. Então, como não existia, vai ter muitos erros, como todo aprendizado, né? O preço do aprendizado tem erros, né? Sim. Então, a gente tem que aprender com os erros dos outros para não se prejudicar e tentando... estudando, porque tem vários cursos aí falando sobre aplicações, né? Então a gente tem que estar se informando bem e indo aos poucos. E naquele velho ditado, né? Não colocar todos os ovos numa cesta só. Então você pode aplicar em várias empresas tal, para poder, se tiver algum problema,
você não sofrer. Quando eu digo várias empresas, são de ramos diferentes. Tá. Ok? Pessoal, isso é importante. Depois, mais para frente, a gente pode estar comentando mais detalhadamente esse assunto. É uma cesta de aplicações. Não dá para jogar tudo numa coisa só. Exato. Você tem que distribuir isso e com isso você ganha segurança. Isso. Você pode ganhar numa aplicação e na outra talvez nem tanto, ou até mesmo perder, mas você tem que ter paciência para que aquela na média aplicação... você vai subir. Na média você tem que subir. Então, a equação começa pela poupança. Preciso poupar para aplicar. Não tem como. E sabedoria, conhecimento, experiência nessa aplicação. O terceiro item, o terceiro propósito. Esse terceiro é um item muito importante. Por quê? Eu não dizimava na igreja, ok? Eu não dizimava. E depois que eu entendi o fundamento, falei, nossa, eu perdi a chance na minha vida, entende? Porque quando eu podia dizimar mais, eu não dizimei, mas por falta de conhecimento, entendeu? Então, se hoje, vocês que estão nos ouvindo, se hoje vocês têm essa consciência, já começa a coisa certa, tá? Porque lá na frente existe a recompensa, a coisa volta. Tudo que vai, volta. Então, a gente vai prestar bastante atenção, suprir as necessidades da igreja. São os dízimos, as primícias, as ofertas, ok? Então, isso daí é fundamental, a gente não pode esquecer, a gente sempre deixa isso em segundo plano, como o pastor Péricles disse, né? A última parte a ser convertida do homem é o bolso. Bom, pessoal, é um princípio simples, é o princípio da semeadura. Exato. Se você semeia pouco, você vai colher pouco, né? Se você é liberal, generoso na sua semeadura, Deus honra esse princípio, não é? É dando que se recebe. Então, mas é um princípio espiritual que nós temos que pegar pela fé, ok? Não vamos ter uma visão puramente legalista, não. E sempre com gratidão no coração. Sim. Ok. O quarto. Ajudar o próximo. Assistir, repartir, contribuir com generosidade, ou seja, doar, né? Dar. Em relação a isso, é muito importante que a gente não adie isso, tá? Não procrastine, ok? Então, a gente tem que fazer a nossa parte, que é contribuir, doar, fazer toda essa parte social que a gente fala, né? Ok. E na questão do próximo, como o Minoro falou, não adianta ficar, mas quem é o meu próximo? Eu vou esperar um momento melhor. Olha, se está na nossa mão fazer o bem, façamos, né? Não vamos ficar adiando, né? Bom, nós estamos fixando princípios para trazer esse ordenamento, né? E esse ordenamento da nossa vida financeira vai ser melhor trabalhado na segunda aula do nosso curso, ok? Agora, nós temos que construir sistematicamente um patrimônio, né? Em ativos reais ou financeiros, enfim, né? Para que essa coisa de prosperar, de enriquecer, seja uma coisa contínua. Sim, eu queria que você falasse sobre isso também. Então, essa continuidade tem o passo lá de ganhar, separar uma parte para você, outra parte investir, outra parte ajudar a igreja, no caso, né? Sim. E uma outra parte também, separar alguma coisa para os seus sonhos. Por quê? A gente não veio aqui só para trabalhar. Ter um pouquinho de lazer, de aproveitar esse dinheiro que nós estamos ganhando, nós temos que aproveitar. Agora, tem muita gente que só trabalha, se mata, fica doente e morre
e os outros que ficam usufruindo, entende? Então, ele tem que ganhar, tem que separar uma parte para os sonhos dele, para as viagens dele, que ele também merece, entendeu? Porque assim como ele vai doar para os outros, ele tem que doar para ele primeiro. E isso não é pecado, né, Não Minoro? é pecado, não. É um merecimento, porque Sim. se ele trabalhou, ele merece, entendeu? Sim. Então, ganhar, poupar, investir, doar, se doar para poder usufruir do dinheiro, ok? Sim. E repetir todo esse ciclo, que nós vamos entrar em mais detalhes exato. na próxima aula. Se você consegue repetir aquele ciclo dentro dos padrões que a gente vai formular para vocês, aí você vai chegar no nível de riqueza, onde você não vai passar esse aperto que talvez hoje você esteja passando, ok? Ou alguém que está passando. Por quê? Porque não teve essa visão, essa meta em cada área da vida. Tem que buscar essas metas com o objetivo mesmo de ser rico lá na frente. Por quê? O ser rico, já foi dito que Deus nos deu vida e nos deu vida em abundância. Então, Ele quer que a nossa vida seja rica. Plena, entende? E com isso a gente pode retribuir, ajudar o próximo. Exatamente. Tá, ok. Interessante que quando nós, no fim do nosso curso, o Minoro vai estar falando mais detalhadamente a respeito de indicadores, né, desse processo de enriquecimento com propósito. Lá ele vai colocar algumas metas, alguns valores estatísticos que devem nortear as nossas decisões e todo o gerenciamento da nossa vida financeira. Uma coisa é certa, eu tenho que mexer nas minhas despesas para começar. Sim. Não tem como... não é toda hora que você ganha muito e também não é só ganhando muito que você vai ter dinheiro. Se não tiver sabedoria, não tiver metas e uma certa disciplina, esse dinheiro pode ir embora, você ganha muito e nunca tem nada. Exato. E isso não é de Deus, ok? E a pessoa pode ganhar pouco, mas se ela tiver disciplina, se ela persistir nesses princípios que nós vamos estar enfatizando aqui, ela prospera, enquanto que um outro que ganha muito mais, às vezes... às vezes não, sempre. Se ela não tiver essa disciplina, não é a pessoa que ganha mais que vai ficar rica. A pessoa que ganha menos pode ficar mais rica do que aquela que ganha mais. Pela disciplina. Exatamente, pela disciplina e pela constância que ele vai ter durante a vida dele. Ótimo. Nós estamos indo para o último item da nossa ministração hoje, que é: de quem que é o dinheiro, Minoro? Afinal de contas, quem que é o dono do dinheiro? Boa pergunta. O que vocês acham? Você trabalhou, você recebeu, esse dinheiro é de quem? Segundo a Bíblia, o Senhor é o dono de todo o ouro e de toda a prata. Ele é o criador de todas as coisas. Exatamente. Então, na verdade, tudo que existe para nós, direta ou indiretamente, vem de Deus, que é a fonte de tudo. Ok? Exato. Então, a gente tem uma visão parcial, né? Como a gente está aqui na Terra, a gente esquece a parte espiritual. Então, a gente pensa que é tudo aqui. E não é, porque no dia que você morrer, onde é que você vai levar o seu dinheiro? Vai ficar tudo aqui. Entende? Exato. Então, não tem, nada nos pertence. O carro não é nosso, a casa não é nossa, essa roupa não é minha, porque quando eu for, vai ficar tudo aqui, entendeu? Exato. E há um perigo aí, né, Minoro? Da gente colocar toda a nossa atenção, a nossa paixão pelo dinheiro em si. Sim, isso daí é o que a turma chama de idolatria. E aí... você se torna escravo do dinheiro. E é o contrário. Nós não podemos correr atrás, ou seja,
e ser escravo para ganhar. Não, a gente ganha e começa a aplicar, começa a poupar e fazer o dinheiro voltar com rendimentos para nós, para que nós possamos garantir o nosso futuro lá na frente. Sim. Como nós não tivemos essa cultura, então vocês... E essa cultura no Brasil, ela é muito deficiente, Exatamente, né? A gente é muito imediatista. A gente ganhou agora, já pega e gasta tudo, não quer saber, quer andar bonito, quer comprar grife. Vai dar tudo errado, ok? Ok. Bom, eu vou citar 2 versículos aqui, depois nós podemos ver aí a interação do público, não é? Uhum. O primeiro versículo, lá em Provérbios, capítulo 8, versículo 18. Comigo, Deus falando, comigo estão riquezas e honra, prosperidade e justiça duradouras. Ou seja, que não acaba. Ele é a fonte inesgotável, não é? E o outro, está lá na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Que troca maravilhosa, né? Nossa. Não é? A graça de Deus na nossa vida, não é? Ele se fez pobre para que nós prosperássemos, né? Então, não podemos perder de vista o propósito, o sentido, o significado da prosperidade na nossa vida. O dinheiro não deve controlar e dominar a nossa vida, o nosso coração, não é? Muito pelo contrário. O dinheiro vai trabalhar para nós e nós vamos abençoar as pessoas e com isso nós vamos glorificar o nome do nosso Deus, que é a fonte de toda a bênção. Sim, exatamente isso. Não é? Então, essa é a mensagem básica, né? Que vem, é a nossa introdução. Exatamente. Né? Esses princípios que vêm do céu e que tudo isso tem na Bíblia e que a gente não se atenta muito a isso, né? Mas todo o ensinamento está lá. E é isso que nós queremos passar para vocês, para que a gente possa viver e não falar sobre. Porque quando Jesus veio, ele veio ensinar e aplicar. Entendeu? Okay. Então não adianta a gente passar o curso e falar, que legal, gostei, nossa, a ideia é legal, mas não aplicar. O mais importante, gente, é aplicar. Quem vai ficar rico não é aquele que tem faculdade, não é aquele que tem pós-graduação, não é nada disso, não tem a ver com escolaridade, tem a ver com disciplina, tem a ver com essa constância, tem a ver com as metas que foram colocadas exatamente para cada área da vida, ok? E isso daí nós vamos passar em detalhes lá na frente. A gente cita aqui duas nações que têm um alto índice de poupança, né? O Japão Sim, é um deles. É um dos que mais poupam. É um dos que mais tem o maior índice de poupança. E a China também, eles poupam muito. Eles têm muito dinheiro, né? Aí você tem dinheiro para desenvolvimento, para diversificação da economia, de você fazer aquisições, né? Agora, se você não poupa e gasta tudo, você só tem dívida. Exatamente. Né? E o brasileiro precisa muito aprender essa parte. Okay. E essa parte, como o pastor Ney disse no início, afeta, a parte financeira afeta todas as áreas da nossa vida. Casamento acaba, o amor acaba. Aí vem as confusões. Exatamente. Então, a família é destruída, exato. Enfim, tudo depende do dinheiro, ok? Bom, pessoal, a primeira aula, nós vamos ficar por aqui. Não adianta a gente correr e falar de muita coisa. Nós gostaríamos, esses indicadores,
de ordenamento da vida financeira vai ser material para a segunda aula. Eu espero que vocês estejam conosco aqui na próxima quinta-feira, no mesmo horário. Sim. Nós vamos estar avançando, aos poucos nós vamos avançando dentro do tema. O PDF que vocês vão receber, vocês têm aí as citações dos versículos com nomenclatura. Mas, na primeira aula, nós colocamos no final do PDF o significado das abreviaturas, para que você possa ter maior clareza aí na consulta das citações que nós colocamos aí no material. Tá ok? Nós estamos à disposição para responder as perguntas de vocês, e aqueles que quiserem interagir conosco, pode interagir aí, nós estamos à disposição para um esclarecimento mais técnico, mais específico, tá ok? Hoje nós vamos ficar só com esse nivelamento para a gente poder avançar depois nas próximas aulas, ok? Vamos cumprimentar então, Patrícia, o nosso público que está presente na live, ok? Você poderia, do começo, nós vamos... Eu quero cumprimentar a Adriana, espero que esteja tudo bem aí, né, na Praia Grande, o Alexandre, a Marli, a Helena, a Luísa e o Toninho, a Margarete e o Valdir, o seu Elmar, a Valdirene, a Laura com o Rogério, a Cícera com toda a família, a Marlene também com toda a família, a Joana, um abraço, Joana, Deus te abençoe. A Tânia com toda a família, a Larissa, boa noite, Larissa, a Valdiva, nossa pastora, amém. Pessoal, então nós vamos ficando por aqui, não queremos cansar vocês com muita coisa, não é, Minoro? Já está. Agora, vamos realçar o ponto que o Minoro concluiu a sua explanação. Não é pelo muito que nós ganhamos, mas é pela disciplina e pela persistência em poupar e aplicar. Né? Exato. Então, eu não posso aceitar a argumentação de uma pessoa que chega para mim e fala assim: Ney, eu sou pobre, eu sempre fui pobre e sempre vou continuar pobre. Não. Não é verdade esse tipo de pensamento. Mesmo você ganhando salário mínimo, se você tiver disciplina, se você tiver sabedoria para aplicar os princípios da palavra, você vai mais longe do que aquele que ganha muito mais e gasta tudo com os prazeres do seu coração, que às vezes não trazem segurança para o futuro. Tá ok? E nós vamos estar batendo nisso, né, Minoro? Isso, exatamente. O tempo todo nós vamos estar insistindo, nós vamos trazer metas, percentuais, métricas, né? A gente chama de métricas, que são esses indicadores, né, para doar, o limite de gasto, quanto que eu vou aplicar, quanto que eu vou dar, quanto que eu vou reservar para os meus próprios sonhos, porque ninguém é de ferro, a gente também tem algumas coisas que a gente gostaria de fazer, o momento de gastar, está na hora, é o momento, eu pesquisei, eu conversei com quem tem mais informação do que eu, não é? Tudo isso precisa ser levado em consideração. E aqui, para encerrar, só quero contar uma coisa. Eu estava pensando em comprar um notebook para desenvolver os trabalhos que nós temos aqui na igreja. Ok? Porque nós vamos nos envolvendo, a gente precisa de equipamento, a gente precisa de ferramenta. Depois eu fiquei pensando se não era melhor um tablet. Né? Aí eu fiquei pensando, conversando com o Cláudio, trocando ideias, eu pensei numa CPU.
né? Numa integração. E eu fiquei analisando tudo isso, e esses dias eu visitei a Joana. Deus me levou, foi na entrega do leite, sobra de leite aqui da igreja. Eu fui até lá em Brás Cubas levar o leite para ela, e nós estivemos conversando. E no caminho, eu até comentei com ela, que no caminho eu fui conversando: Senhor, traga prosperidade na nossa vida, abre as portas, traga dinheiro na nossa vida, porque nós temos tantas coisas para fazer, tantos sonhos que nós, aqui como CCA, a gente quer desenvolver, e às vezes a gente fica meio assustado com esse valor do dólar e o preço das coisas e tal. E eu vinha conversando com o senhor no carro. Aí, logo em seguida, uma pessoa ligou para mim, que trabalha nessa área de TI, falou: Ney, eu estou com 2 máquinas aqui que a pessoa está vendendo. São máquinas usadas, mas com uma boa integração, uma boa estrutura. Eu falei: tá bom, eu vou aí conversar com você, né? E realmente eu vi uma máquina lá com uma integração com o i5, com bem melhor do que a minha que eu uso, bem mais avançada, pela metade do preço. Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. Quando você está com seu coração alinhado com os propósitos do céu, Deus pode confiar em você. Sim. E Ele abre as portas. Com certeza, com certeza. Então eu posso falar de boca cheia, com o coração alegre, que Deus honra a nossa fé, Deus honra a motivação do nosso coração, né? Ele é o maior interessado na nossa prosperidade. Ok? Não tem nenhuma pergunta, nada? Então, pessoal, eu deixo para o Minoro se despedir do pessoal, e depois eu também quero estar me despedindo e orando por vocês, e aí nós encerramos a nossa live. Ok. Então, pessoal, a gente agradece pela participação de todos vocês aí, e esperamos que a gente possa contribuir com essa área financeira de vocês e dar uma nova visão para vocês, essa visão espiritual do dinheiro, porque a gente aprende muito do uso do dinheiro no nosso mundo secular, mas não sabe como aplicar no mundo espiritual. E o maior ganho que a gente tem é a aplicação no mundo espiritual, é coisa da fé, isso aí não dá para explicar, certo, Ney? Mas funciona. Exatamente. Então, é isso que eu queria deixar para vocês, que não percam as próximas lives, que a gente vai trazer muito material interessante, diferente, que vocês têm visto até agora. Até agora. Exatamente. Ok? Ok, pessoal. Boa noite, pessoal. Nós agradecemos a presença de todos, agradecemos aí a presença da nossa pastora Valdiva, que Sim. é a maior interessada, é a que nos dá tanto apoio para que a gente possa avançar aí em muitas áreas, e a gente fica muito contente também com o pastor Péricles, né? Aqueles que estão presidindo esta casa, esta comunidade com muita sabedoria. Eu quero orar por vocês e assim nós encerramos a nossa live. Pai, em nome de Jesus, nós reconhecemos que Tu és a fonte. Reconhecemos que antes da fonte, Tu és o Deus de amor que nos ama. E que o Senhor mesmo é o maior interessado para que os Teus filhos prosperem na vida e sejam uma bênção na terra. Pai, nós reconhecemos a nossa dependência da Tua graça, da Tua misericórdia. Nós reconhecemos a nossa dependência da Tua mão forte, que opera maravilhas na nossa vida, no nosso meio. E eu oro, Senhor, pela vida de cada um que está nos ouvindo agora, para que a Tua mão poderosa, a Tua mão de finanças, de disciplina, de prosperidade,
Venha, Senhor, trazendo uma unção nova, para que nós possamos enriquecer e abençoar a tua casa e influenciar o mundo, enquanto nós temos oportunidade, deixando um legado de bênção aqui na terra. Eu abençoo todos aqueles que estão nos ouvindo nesta hora. Eu abençoo a família, a casa e tudo quanto eles fizerem. A tua bênção esteja sobre o trabalho deles. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai. Amém. Um grande abraço a você e eu conto com a sua presença de novo na próxima quinta-feira. Tchau. Tchau.